Muito bem, vamos falar sobre o potencial elétrico, que foi a aula dessa semana, né? Então, nós temos aqui o potencial elétrico colocado dessa forma. Aqui o potencial elétrico, ele é produzido por uma carga positiva, aqui, né, colocado dessa forma, uma esfera positiva. E a partir daqui você tem as superfícies equipotenciais, né? Então, essas superfícies aqui, ó, como exemplo, colocamos três superfícies, né? Que são essas linhas tracejadas em torno da carga, tá? Essas aqui são as superfícies equipotenciais. Em cima dessas superfícies equipotenciais é que você vai entender por que que você tem, por exemplo, uma bateria de 12 volts. Então você vai observar bateria de 12 volts, né? Bateria de carro, né? A pilha de 1,5 volts e assim por diante, tá certo? Bom, aqui como essa voltagem é como se fosse uma energia produzida por essa carga. Então essa carga Q aqui, ó, uma carga positiva, vai produzir essa energia. À medida que você vai se distanciando, então essas superfícies, o valor de energia dessa superfície vai diminuindo, tá? Então ele vai diminuindo cada vez mais. Porque quanto mais distante for, né, a energia que é emanada aqui dessa carga vai ficar menor. Até aí beleza, né? Tá certo? Faz sentido, né? Bom, e aqui você tem essa superfície aqui potencial, e isso aqui, ó, junto dela, à medida que você tem fazendo 90 graus cada uma delas, você tem uma reta. Essa reta aqui é o famoso campo elétrico, tá certo? Então aqui é colocado o quê? O campo elétrico. Então o campo elétrico aqui, ó, feito aqui, ó, esse aqui é o campo elétrico, tudo bem? Então, cada um desses aqui é o campo elétrico que sai dessa carga positiva aqui e tem esse sentido radial, tudo bem? Então, essa aqui é a linha de força ou linha de campo elétrico. A força também, né? É perpendicular, não, paralelo ao campo elétrico, tá certo? Agora aqui nós fazemos o quê? Nós fizemos um zoom daqui, tá certo? E aqui eu coloquei o quê? Um ponto P1, ponto P2. O ponto P1, ponto P2 quer dizer o quê? Que esse ponto P1 pertence a essa superfície equipotencial. Essa superfície equipotencial, por exemplo, vale quanto? Ah, vamos supor que vale 8 volts, tá certo? Então vamos aqui colocar como 8 volts. Então aqui vai ser 8 volts. Então aqui em P1, ó, 8 volts não é só no P1, é em todo o conjunto de pontos aqui desse tracejado é 8 volts. Aqui, ó, à medida que você está se distanciando, vai diminuindo, né? Então aqui é 8, vamos diminuir de um passo de 1, né? 8, 7, 6, 5. Então aqui vai ser o quê? 5 volts. Então, só que é 5 volts aqui, aqui, inclusive em P2. Então, aqui você tem 5 volts e aqui você tem 8 volts. Aí o que ele vai perguntar? Qual é a diferença de potencial? ΔV. ΔV também é chamado de U, tá? Então, U é a diferença de potencial, tá certo? O que ele chama de DP, tá? E o ΔV é a diferença da potência, né? Da diferença do potencial entre duas superfícies equipotenciais. Então, 8 e 5. Então, olha só. O maior aqui, né, que é o mais próximo da carga, quem que é? 8 volts, é o mais próximo. Então, começa com 8 e subtrai o quê? O que estiver mais longe, que é o 5, né? Tá certo? Esse ponto P2 que é mais longe. Então, a diferença de potencial vai me dar quanto? 3 volts. É essa diferença de potencial que você, por exemplo, pode observar numa pilha, tá certo? Então é dessa forma que eles colocam essas coisas, tá certo? Bom, essa aqui é DDP, né? Vamos ver o próximo slide. Por exemplo, se você tiver uma carga, né? Uma carga uma esférica, tá certo? Carregada, tá certo? E aí você tem o que? A parte interna aqui, ó. O campo elétrico dele é zero, pelo gráfico colocado aqui. Ok? Bom, ele é zero, mas qual a razão dele ser zero, né? Você vai chegar e falar, mas zero por quê, né? Aqui interno, né? Então vamos supor aqui, ó, tá? Mas só que fechando, né? Como se fosse, né? Uma circunferência, né? Você fecha aqui. Aí você tem uma carga positiva, você sabe que carga positiva tem um campo elétrico para fora, aqui também para fora. Só que ele também tem campo elétrico para dentro. Desse ponto vai fazer esse, e desse vai fazer para cá. Sabe o que acaba acontecendo? Um cancela o outro. Da mesma forma que tiver uma outra carga positiva, que vai ser aqui interno, vai vir para cá, e outra carga positiva que está aqui também vai ser interno. Aí o que vai acontecer? Esse aqui cancela com esse. Então imagina todas as cargas que tiver aqui.
vai ser o quê? Aqui dentro vai ser o quê? Zero. Então, o campo elétrico aqui dentro é zero. Por isso que no local mais seguro que tiver, se você estiver numa tempestade, você estiver dentro de um carro, tá? O local mais seguro que você estiver é dentro do carro, não fora dela, tá certo? Porque dentro do carro, o carro é feito de aço, né? E é tudo condutora de eletricidade. Então, se você estiver dentro do carro, é melhor você estiver o quê? É melhor você estar dentro do carro em dias de chuva, tá? Então, em dias de chuva, tá certo? Estiver relampejando, você fica aqui dentro, porque você não vai ter nenhum tipo de problema, tá bom? Tá certo? Então, o pior lugar que tem é fora. Então, se você estiver aqui fora, você pode levar um choque, você pode morrer. O carro é a mesma coisa, tá certo? É melhor ficar dentro do carro. Agora vamos observar esse aqui, ó, potencial elétrico de uma esfera eletrizada. Olha só, tá vendo que aqui fica diferente de zero? Por quê? Porque esse aqui é o potencial. É o que acontece aqui. O campo elétrico é zero, mas o potencial é constante, ó. Tá vendo que é uma reta horizontal? Aqui é a mesma coisa. É constante. Até chegar aqui, ó. Até chegar aqui, ó. Tá vendo? Até chegar aqui. E depois que você estiver na borda, né, dessa esfera, ele começa a cair. Então a diferença de potencial começa a cair, né? Tá certo? Porque quanto mais longe você estiver, a energia vai ser menor, ok? É isso aí. É o próximo slide. Ele fala do potencial resultante em P. Então, olha só, você tem superfície equipotencial desse, tá certo? Ele quer saber qual é o potencial, diferença de potencial, o potencial aqui, ó, no ponto P. Então, basta você pegar o quê? Calcular, né, a superfície equipotencial desse, devido a essa carga aqui, do Q1, né? Então, aqui, ó, você vai ter um outro aqui. Aí você tem do Q3, que vai ser aqui, né? Porque vai ser uma circunferência, e o Q2 aqui. Então, se você somar, você vai ter isso aqui, ó, tá vendo? Então, se você observar aqui, ó, tudo isso aqui, ó, né? É só somar o V1, que é esse, potencial devido à carga 1, mais o potencial devido à carga 2, mais o potencial devido à carga 3, mais o potencial devido à carga 4. Você somando, aí você vai ter esse potencial resultante em P. É uma soma algébrica. É mais fácil, porque às vezes ele pode pedir qual é o campo elétrico aqui. Se ele pedir o campo elétrico, espero que ele não peça, é uma coisa mais complicada, tá? Porque você vai ter que pegar o quê? Um campo elétrico aqui, ó, vai ter que ter uma reta aqui, esse aqui vai ter uma outra reta aqui, esse aqui uma outra reta aqui, esse aqui uma outra reta aqui. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer uma decomposição vetorial de todos eles, usar de geometria, provavelmente você vai usar Pitágoras, tá certo? E ficar somando isso e observar o quê? Quanto que vai ser o campo elétrico aqui. É horrível, é um tipo de conta que eu não recomendo a ninguém, tá bom? Próximo slide. Superfícies equipotenciais. Então você tem superfície equipotencial, mais uma vez, né? Colocado aqui, né? Então você vai ter aqui, ó, uma carga Q, tá certo? Uma carga Qzão aqui. E a partir dessa carga você tem o quê? Três superfícies equipotenciais, tá certo? Então vamos supor que aqui seja 10 volts, vamos supor que aqui seja 8 volts, e aqui vamos supor que seja 6 volts, tá? Então, vamos supor que seja isso. Se for isso aqui, ó, então vamos supor aqui, ó, diferença de potencial aqui, ó, nesse trajeto 1. Trajeto 1. Então, esse daqui até aqui vai ser quanto? Zero, porque é mesmo, aqui é 8 volts e aqui também é 8 volts, tá certo? Então, se faz 8 menos 8 dá zero. E daqui até aqui faz 8 menos 6. 8 menos 6 dá quanto? Dá 2, tá certo? Então, vamos supor aqui, ó, o ΔV de 1 vai ser quanto? Aqui, ó, 8 menos 6, que é igual a 2 volts. Aí vamos pegar o ΔV de 2, tá? Dá uma olhada no ΔV de 2, que é esse aqui, ó, tá vendo? Ele tá aqui e chega aqui. Meu, não importa o caminho que ele faz, você só precisa saber onde tá, para onde vai. Meu, tá vendo que ele ficou no 8 volts? Ele começou no 8 volts, terminou no 8 volts? Então é quanto? 8 menos 8 é quanto? É zero. Dá uma olhada no ΔV3, terceiro caminho. Qual que é a diferença de potencial aqui no terceiro caminho? Mesma coisa, ó, começou aqui, deu uma saída, voltou. Quanto que é aqui? Aqui é 6 volts, aqui é 6 volts também, ó. Tá? Então 6 menos 6 é 0 volts. Dá uma olhada no caminho 4, ΔV4, tá?
Então, 4 é esse aqui, ó. Começa aqui, faz tudo isso aqui, chegou aqui. Ó, aqui já é diferente, ó. Ele estava no 8 e foi para 10. Então, onde ele estava é 8, menos 10. Potencial negativo fica menos 2 volts. Tá bom? E aqui, ó, o 4, ΔV4, tá certo? ΔV4 não, 5, né? Os 4 já fiz. Ó, é daqui até aqui. Aqui vale quanto? 10. Tá vendo que é 10 aqui, ó? Que é 10. E vai até onde? 6. Então fica 10, onde você estava, menos para onde você vai. 10 menos 6 vai me dar 4, vai me dar 4 volts. Tá bom? Então é uma forma de você calcular superfícies equipotenciais. Vamos dar uma olhada no último slide e vamos chegar no campo elétrico uniforme. Naquela ocasião, nós estávamos falando o quê? Uma carga positiva, tá certo? E o campo elétrico saindo dela em tudo quanto é canto, tudo bem? Só que agora, em vez de fazer isso, uma carga esférica, eu vou usar um plano aqui, ó, tá? Uma reta aqui, tá certo? Uma placa. E nessa placa eu coloquei carga positiva e outra placa carga negativa. Então, o que vai acontecer? Como você tem duas cargas aqui, um positivo e outro negativo, o campo elétrico sai do positivo e vai para o negativo. Tá? E só vai me interessar essa parte onde o campo elétrico são o quê? Eles são paralelos. Porque tem outros que vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo que vai fazer uma curva assim, ó? Aqui não vai ser paralelo, né? Tá certo? Que nem aqui, ó. É chamado efeito de borda. Os efeitos de borda já não me interessa mais. No nosso nível de ensino médio, só vai interessar essa parte do meio, tá bom? Nessa parte do meio é que vai me interessar. Então, o campo elétrico começa aqui, termina aqui. Então, olha só, se alguém chega e te apresenta uma flecha, o campo elétrico é assim, então subentende-se que aqui é positivo, onde ele começa, e onde termina é o quê? Ele é negativo. Sendo assim, se eu coloco que nem ele colocou aqui, uma carga positiva aqui, ó, então eu vou colocar uma carga positiva aqui, ó. Essa carga, ele vai para onde? Você coloca aqui e solta, ele vai para onde? Ele vai para cá. E por quê? Porque ele vai fugir da cargas de mesmo sinal se repelem, portanto ele vai fugir da placa positiva e vai ser atraído pela placa negativa, tá? E se for uma carga negativa, né? Se você chega e solta, então ele vai para onde? Ele vai para a esquerda. Por quê? Porque o negativo é atraído pelo positivo e esse negativo vai ser repelido pelo negativo que está aqui, tá certo? Agora, se você chega e faz assim, ó, eu coloco uma carga positiva aqui, mas eu forço para que ele venha para cá. Então você vai gastar essa energia. Se você forçar, você gasta essa energia, tá certo? E isso aí ele chama de quê? Ele chama de trabalho do operador, tá? Por que é operador? Porque é como se fosse uma coisa que você coloca aqui e vai puxar ela para cá, tá certo? A sua mãozinha vem para cá. Esse trabalho é um trabalho que está sendo gasto. Se está sendo gasto, é negativo, tá certo? O que é trabalho também? É energia, né? Por isso que eu estou falando desse trabalho da força elétrica. Então, o trabalho que você vai colocar aqui, ó, trabalho tem a ver com a energia. Então, você tem essa carga, tá certo? E vai ser ao contrário, tá bom? Vai ser daqui para cá. Então, o trabalho da força elétrica que ele coloca aqui vai ser igual a quê? Bom, primeiro você tem que observar a distância, né? Então, você tem uma distância entre uma carga e outra. Então, vamos supor aqui, ó, tá vendo essa distância D? D aqui, ó, é A até B. Então, vai pegar essa carga aqui que está aqui e vai até o B. Então, tem uma certa distância daqui até aqui. Então, e você tem uma força que vai fazer com que isso aconteça. Então, é força vezes a distância. Então, trabalho igual. Essa força é uma força de natureza elétrica. E a gente já aprendeu que força de natureza elétrica, ele tem esse formato também, tá certo? Que é a carga vezes campo, tá? Porque é a carga desse aqui e o campo onde ele está submergido, tá certo? Então fica assim, ó, carga vezes campo vezes D. Então isso aqui é o trabalho da força elétrica. Se o trabalho for positivo, tá certo? Então ele tá o quê? É um trabalho natural, tá? Trabalho negativo é um trabalho do operador, tá? É gasto, tá certo? Então você vai ter que gastar energia para que ele faça uma coisa que ele não quer fazer. Então isso aqui é o trabalho negativo, tá certo? O que ele não quer fazer? A carga não quer, vamos supor, carga positiva, campo elétrico assim, ele não quer ir para, ele quer ir para a direita, tá certo?
Só que você força o quê? Para a esquerda. Então, daqui para cá, o trabalho é normal. E aqui é o trabalho do operador, porque você está forçando para que ele vá para a esquerda, indo de encontro às cargas positivas. Tá bom? E aqui, ó, no campo elétrico uniforme, uma última parte, né? Observa o seguinte, que você aqui, ó, você tem o quê? Várias equipotenciais, ó. Tá vendo? Essas aqui são as superfícies equipotenciais. Tem vários aqui, ó. Várias superfícies equipotenciais. E aí você tem o quê? Superfície equipotencial, vamos supor que seja 10 volts. Vamos supor que aqui seja 8 volts, 6 e aqui 4, tá? Por que que é 10, 8? Porque aqui é o positivo tem o quê? Tem um potencial maior, negativo, por isso que é negativo, tem um potencial menor, tá certo? Então, o que está próximo do negativo vai ter potencial menor, ok? Aí o que que você vai fazer? Bom, aí eu vou calcular também o trabalho dessa forma. Então, trabalho vai ser igual a quanto? Carga, tá? Você vai ter a carga vezes o quê? A diferença de potencial. Então vai ser o quê? VA menos VB. Que é esse caso aqui, ó. VA menos VB. Se você tiver essa carga aqui, pronto, fica fácil. Agora, você tem outro tipo de trabalho, que é assim, ó. Trabalho que é igual a quanto? Essa carga que está aqui e esse E que está aqui, tá certo? Olha só, somente para se ter uma ideia, esse aqui, para esse, fica fácil de chegar, porque E vezes D é U, tá? E vezes D é U, é o famoso EDU, tá? EDU, tá certo? Então, o EDU que está aqui é U. Esse aqui, ó, trabalho igual a quanto? QU. Pronto, ok? Bom, basicamente era isso que eu queria falar, ok? Até mais. Tchau, tchau.